Justiça dos Estados Unidos autoriza a AGU a atuar na defesa do ministro Alexandre de Moraes no processo movido pela Rumble e Trump Media. Ou seja, o tribunal norte-americano reconheceu que o Estado brasileiro é o real interessado na causa. Sendo assim, está suspenso o julgamento à revelia do ministro até que seja analisado o pedido de extinção da ação pelo prazo estipulado de 14 dias. Bom, Fabi Barroso, nós trouxemos aqui na semana passada essa questão da revelia, né, que é quando a pessoa que está sendo acusada não se apresenta, não apresenta nada formalmente ali em termos de defesa, então o que for decidido pelo tribunal é o que vai valer, já que ela não quis ir lá se defender, mas o caso aqui é pior, significa que o Brasil deixou a questão completamente institucional, esse processo corria para o Alexandre de Moraes, não para o STF, a AGU, enfim. Então, quer dizer, a Advocacia Geral da União deixou de ser da União e passou a ser do Moraes. Essa decisão tá bem confuso. Por quê? O que eu entendo aqui, que quando a Advocacia Geral da União se apresentou no processo, inclusive eu li essa manifestação e achei, inclusive, que eles estavam, sim, contraditório a todo mundo que estava pregando ao contrário. Eu era uma das poucas que achava que a AGU estava, sim, defendendo Moraes. Tanto estava que foi assim que a justiça americana entendeu, né? Entendeu o seguinte, vai agora apreciar, abrir o prazo para a Rumble e para outra autora aí da Trump Social Media também, para se manifestar nos autos, para entender se o que foi alegado pela AGU, que decisões judiciais não podem ser questionadas por justiça estrangeira. Então, eles precisam agora provar exatamente a questão, se o ministro Alexandre de Moraes agiu no CPF dele, né, então seria uma atitude de um juiz arbitrário, que eu entendo assim, eu entendo que o Alexandre de Moraes agiu de forma contrária à legislação brasileira e à própria legislação americana. Então, eu creio nessa conta do CPF lá para a justiça americana, mas a juíza entendeu que agora precisa se abrir prazo para entender se é uma ação como o STF, institucional, como você disse, ou se é uma ação, né, somente do Moraes. Vamos lembrar aqui que esses atos foram validados pelo Supremo Tribunal Federal como um todo, né, mas aqui vai depender da interpretação e da defesa. Lembrando também que a AGU não entrou diretamente no caso, ela nomeou um escritório de advocacia caríssimo, que quem está pagando somos nós. Então, qual que é a novidade agora? A novidade é essa, que a revelia não foi considerada, porque a juíza entendeu neste momento que o ministro Alexandre de Moraes está sendo defendido pela AGU, e a AGU, por sua vez, disse que nenhum tribunal estrangeiro pode revogar uma decisão que foi feita de um tribunal, né, do STF brasileiro. Então, vai ficar esse impasse, tem 14 dias para a gente entender como é que você vai se portar aqui a juíza do caso e lembrando que essa extinção do processo, quem solicitou foi a própria AGU. Então, se for entendido que é uma coisa de Estado, pelo que eu compreendi, a juíza vai acolher a extinção do feito. Então, vamos aguardar agora a autora se pronunciar, né, fazendo uma contradefesa aqui em relação ao que foi apresentado pela AGU. Serrão, além dessas questões que a Fabi acabou de apresentar aqui para a gente tem também a questão política da coisa toda. O AGU continua sendo o Messias continua ali comandando, né, tudo dentro da AGU. Ele é o AGU, ele é o advogado. E tem aquele mal-estar que ficou da sabatina do Messias. O Messias não conseguiu passar no plenário do Senado e o Alexandre de Moraes, o que os bastidores dão conta é que o Alexandre de Moraes não era favorável ao ao Jorge Messias estar dentro do STF. Mas ele evoluiu. Ele agora é advogado-geral do Supremo também. Porque essa tese que a defesa da Flórida aceitou deu aí um respaldo gigantesco à Advocacia Geral da União do Brasil. É evidente que nessa história toda, esse caso é vergonhoso. Não dá para separar a figura do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão, embora tomada pelo Alexandre, mas ela representa a vontade do Supremo Tribunal Federal, ou seja, do Estado brasileiro. Então, esse processo, que inicialmente é movido
por 2 empresas norte-americanas contra um ministro da Suprema Corte brasileira na sua pessoa física, ele, na prática, não é real. Porque ali o Alexandre não é o Alexandre. O Alexandre ali é o Supremo Tribunal Federal. Então, agora vamos para o impasse. Se a Justiça da Flórida entender que é uma questão de Estado, pode ser que ela não considere que esse processo possa avançar. Mas se ela considerar que o processo tem que avançar, porque as empresas americanas foram justamente prejudicadas por uma decisão do Tribunal Brasileiro, aí o caso vai ganhar uma dimensão ainda muito mais grave do que temos agora. Por enquanto, é uma disputa no CPF do Alexandre de Moraes, mas com essa inclusão da AGU no processo para defender o ministro, passa a ser uma questão do Estado brasileiro. Ninguém se surpreenda se esse caso daqui a pouco acabar virando até uma denúncia do próprio procurador-geral americano contra o Brasil. Porque, na verdade, dessa história, foram feridos os interesses de cidadãos brasileiros que estavam ali sendo representados, eram clientes de empresas norte-americanas. E tanto na América quanto no Brasil, as constituições não permitem censura. A nossa aqui também não permite censura. O Supremo Tribunal Federal daqui do Brasil, na DPF 130, também já decidiu isso. Então, não podemos esquecer desses detalhes fundamentais nessa questão. Esse é um caso que envergonha o Brasil, mas que pode causar ainda mais problemas do ponto de vista diplomático, jurídico e institucional. Vamos ver agora. Eu só sei o seguinte, que essa parada aí é Flórida.